Bom dia, meus queridos e amados alunos. A saudade é imensa, né? Mas infelizmente a gente ainda tem que manter esse distanciamento social. Mas estou muito feliz em poder estar transmitindo, mesmo à distância, o conhecimento para vocês. E aproveite a oportunidade para estarem exercitando a mente de vocês, estarem pesquisando, conhecer mais um pouco da estrutura do nosso organismo, da formação, certo? Então, hoje nós vamos estudar a membrana plasmática, que é essa membrana que envolve a célula, certo? Então, a gente vai ver toda uma estrutura que protege, certo? Que faz uma seleção natural, a entrada e saída de substância. Então, nós vamos ver, coloquei esse slide, tá bem mastigadozinho, porque nós sabemos que nosso livro é muito resumido. Então, eu trouxe assim um leque mais de informações para vocês. Então, espero que vocês gostem desse slide e depois a gente pode estar comentando sobre o assunto, ok? Então, o envoltório celular, que é a membrana plasmática, ela tem as funções de proteção, permeabilidade seletiva, composição química, ela é composta de lipídios e proteínas. As suas propriedades, elasticidade e regeneração. Então, aqui nós estamos vendo o modelo dessa camada que envolve a célula. Então, ela é uma camada lipoproteica, porque ela é formada tanto de lipídios como proteínas. Então, a membrana plasmática, ela tem um nome para esse modelo que nós estamos vendo, é chamado de modelo mosaico fluido, que foi, certo, estudado por esses dois químicos, Nixon e Single, né? E fizeram esse estudo dessa camada que envolve a célula. Então, essa camada, vocês observam através desse desenho, né, que nós encontramos aí as proteínas, os lipídios, né, nessas camadas periféricas. A especialização da membrana plasmática, ela é especializada em aumentar a sua superfície de absorção, ela reabsorve a água do rins. Então, a gente vê que é uma estrutura muito importante que envolve as nossas células, né? As células dos seres vivos. Aqui a gente vê um modelo, né, dessa camada da membrana, mais um modelo mostrando aí a sua formação, certo? Então, só um pequeno resumo do que nós falamos anteriormente, né? Que a membrana plasmática, a estrutura dela, como é que ela é formada, né? Um modelo chamado mosaico, que o fluido afirma que essas moléculas proteicas estão em dupla camada lipídica mais livre de movimentação, com livre movimentação, certo? Então, ela tem essa capacidade de estar se movendo ao redor da célula, né? Ela tem dupla camada lipídica e a função, permeabilidade seletiva e o reconhecimento celular, né? Então, ela tem a capacidade de permitir a entrada e saída de substâncias, por isso que é chamado permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que vai entrar dentro da célula. É o reconhecimento da célula. Especialização. Então, ela tem, como nós falamos antes, né, essa especialização é na absorção, no transporte, na adesão de algumas estruturas. Então, tem as microbilosidades que ocorrem no epitélio intestinal e serve para aumentar a superfície de absorção. Invaginação de base, que promovem o transporte de água dos canículos renais. E desmossomo e interdigitação, que serve para promover a adesão entre as células epiteliais, né? Porque nós sabemos que existe vários tipos de células, nós estudamos sobre isso, certo? A membrana plasmática. Então, como ocorre
essa entrada e saída de substâncias da célula, certo? Ela ocorre de 3 formas: passivo, ativo e quantidade. Nós conhecemos mais passivo e ativo. Não gasta energia, o passivo, já o ativo ela tem que ir contra o gradiente, né? Então ela gasta energia, e quantidade, que são as grandes moléculas que estão, né, que passam através, certo, dessa camada. Pelo fato de permitir a passagem de certas substâncias, mas não de outras, diz que a membrana plasmática é semipermeável, ou que possui permeabilidade seletiva. Então, quando a gente diz que ela é semipermeável, permeabilidade seletiva, quer dizer que ela seleciona, essa membrana, o que vai entrar dentro da célula. Ela é seletiva. Então, o transporte ativo e passivo, né? Então, é esse transporte através da membrana, que o passivo ele não tem o gasto de energia e o ativo há o gasto de energia. Então, essas soluções que têm por objetivo igualar a concentração o que ocorre entre o gasto de energia, se divide em 2 tipos, difusão e osmose. Então, a gente mostra assim, ó, a gente vê esse primeiro esquema do transporte passivo, que é por difusão simples. A gente vê uma quantidade de moléculas aqui à sua esquerda, nesse primeiro desenho à sua esquerda. Aí você observa que do outro lado, né, ela selecionou algumas moléculas, certo? Então, esse é uma difusão simples, certo? Aí, com o tempo, é que ela vai se igualando. Então, essa membrana, ela é semipermeável. Ela não deixa passar toda a substância que vem do nosso organismo para as células. Então, a difusão simples, o soluto penetra na célula quando a sua concentração é menor no interior celular do que no meio externo e sai da célula no caso contrário, né? Nesse processo não há o consumo de energia, ocorre a favor do gradiente. E existe a difusão facilitada, né, que algumas substâncias como a glicose, a galactose e alguns aminoácidos são grandes em relação aos poros da membrana e não são sólidos em lipídios, e que também que impede a sua difusão pela matriz lipídica da membrana, né? Porque quando essas substâncias elas são chamadas de hidrossolúveis, que elas são solúveis em lipídio, lipossolúveis, ok? No entanto, essas substâncias passam através da matriz por transporte passivo. Então, há um gasto de energia, né? Então, contando para isto com o trabalho de proteínas carregado, que são proteínas trabalhadoras. Então, osmose é o fenômeno de difusão em presença de uma membrana semipermeável. Nele, 2 soluções de concentração diferentes estão separadas por uma membrana que é permeável ao solvente, praticamente solúvel ao soluto. Há então a passagem do solvente de onde está em maior quantidade, né, que é chamado de solução hipotônica, para onde não está em uma menor quantidade, solução hipertônica. Então, a gente vê aqui um desenho, né, hipertônica, isotônica e hipertônica. Né? Depois a gente vai estar falando sobre cada uma de uma forma mais, né, simplificada. E o transporte ativo, que é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E isso contra o gradiente que ocorre um gasto de energia, né? Então, esse tipo de transporte se dá quando os íons de sódio, né, que são chamados bomba de potássio, e de sódio, bomba de sódio e a de potássio, né? Então, nesse transporte, a gente encontra a concentração de diferentes tipos de moléculas dentro e fora da célula para que o sódio e o potássio possam penetrar, né? Na maioria das células dos organismos superiores, a concentração do sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora dessa. O potássio, né, que é esse símbolozinho do K+, é só o K, certo? Aí bota mais porque é positivo. Ele apresenta uma situação inversa, a sua concentração é mais alta dentro da célula do que fora.
Então a gente vê essa diferença, que o sódio, né, dentro da célula ela tem uma quantidade, a concentração dela é menor. Já o potássio é maior dentro da célula. Transporte através da membrana, endocitose, exocitose, que é a endocitose, a fagocitose, né, que é o englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Então, a exocitose é outro tipo de transporte através da membrana. A endocitose é o processo em que as bolsas se formam por invaginação de membrana e engloba matéria externa. A gente vê nesse desenho, né, endocitose, a fagocitose, que são formas de englobar, né, partículas sólidas. Já a pinocitose são fluídicas, líquidas, não é isso? Então, a gente vê aí o conceito de cada um, de fagocitose e pinocitose, não é isso? E mostra mais um exemplo também da exocitose, e também que existe os envoltórios externos da membrana plasmática, que é o glicocálix e as paredes celulares e paredes bacterianas e paredes celulosas, certo? Então, essas substâncias, elas estão relacionadas aos animais, certo? O glicocálix e a parede celular às células vegetais e também paredes bacterianas. Então, meus queridos alunos, esse é o conteúdo que eu trouxe para vocês com bastante cuidado para que vocês tenham atenção. E na atividade eu vou pedir para que vocês transcrevam alguns conceitos para fixar melhor. Sempre eu digo, quando a gente lê, a gente ouve e a gente transcreve, a gente tem uma capacidade muito maior de aprender. Então é isso que eu vou pedir para que vocês façam, né? Transcrever os principais conceitos para que vocês entendam qual é a forma, qual é a estrutura de todas essas camadas que envolvem a membrana plasmática. Então, um grande beijo, amo vocês e a saudade é imensa e meu abraço para vocês. Beijo.